Coração nessa noite. Abra comigo, você que já está aí, abra comigo o livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, verso de número 19. Apocalipse 1, 19. Se quiser pode soltar, não é problema. Apocalipse 1, 19. Amém? Não desliga não, fica ligado aí. Você que já entrou, você que conectou, fica ligado, porque eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 19. Apocalipse 1, 19. Diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Vou repetir, Apocalipse 1,19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Feche seus olhos comigo, coloque sua mão sobre o seu coração, vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Pai, obrigado por cada louvor entoado. Pai, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Pai, fale conosco nessa noite, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração, que nós possamos estar preparados como boa terra para receber a sua palavra. Pai, o teu Espírito Santo vem, Senhor, trazer clareza e iluminação à nossa mente, ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos, amém, graças a Deus. Amém, queridos? Vocês estão aí? Preparados? Olha, nós construímos até aqui alguns princípios que serão muito fundamentais agora para compreendermos o livro de Apocalipse. Então, Apocalipse, como a gente viu aqui no versículo 19 do primeiro capítulo, João, ele vai ter uma visão sobre o que acontecer. Então ele repete, ele diz isso aqui: as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que viste, está no capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse é um livro que vem escrito de forma cronológica. Quando João escreve, ele recebe a visão de forma cronológica. Nós conhecemos a história, ele é levado em espírito até a ilha de Patmos. Ali ele é arrebatado como se ele tem a visão do céu. E no capítulo 1 ele vai ter a visão do Cristo ressurreto. O Cristo que está sentado à direita de Deus, o Cristo que recebeu a autoridade. A autoridade foi posta sobre ele. É esse Cristo que nós conhecemos e é esse Cristo que nós pregamos. E ele cita, no capítulo 1, para a gente conseguir entender que Cristo tem a voz como de muitas águas, ou de uma cachoeira. Os seus olhos parecem como de chama de fogo. Os seus pés são como latão reluzente. Essas são as coisas que ele viu. Depois, ele também tem que escrever as coisas que são, ou seja, as coisas do presente. E as coisas do presente estão na carta, no capítulo número 2 e capítulo número 3. Esses dois capítulos falam das 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas eram igrejas que existiam na época de João. Então Deus, através de Jesus, ali o Cordeiro, vai mostrar verdades acerca dessa igreja. E se nós lermos Apocalipse 2, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos ver que elas vão ser elogiadas, mas também vão ser criticadas. No final de cada carta, as 7 igrejas, capítulo 2 e 3, vão ter uma advertência e também uma promessa para cada uma dessas igrejas. Nós já vimos diversas pregações acerca dessas igrejas. Mas o assunto que nós vamos tratar aqui, sobre as coisas que hão de acontecer, estão a partir do capítulo de número 4. Então quero que você abra comigo e nós vamos ler. Nós vamos começar a ler junto do capítulo 4 em diante, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, e aquilo que a gente já estruturou até aqui vai ficar muito claro nesse momento. Então não se perca. Apocalipse 4, acompanhe comigo a partir do verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi,
como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, as coisas do futuro. Verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Verso 3: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. Diga, 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos. Diga, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Verso 5, acompanhe comigo. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Verso 7: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você no capítulo 4, é que no capítulo 4 vão aparecer algumas figuras que nós vemos. A primeira figura dita aqui no verso de número 4, fala sobre os 24 tronos e neles assentados 24 anciãos. Quem seriam os 24 anciãos? Os 24 anciãos estão falando da igreja. E eu já vou falar para vocês como que a gente sabe que esses 24 anciãos é a igreja. Olha no versículo 5, que também fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é uma clara referência a Isaías 11. Abre lá comigo rapidamente. Deixa marcado aí Apocalipse, capítulo 4, e vai comigo em Isaías 11. Olha o que diz. Verso 1: do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes o renovo. E vai citar no capítulo, verso 2, os 7 Espíritos de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo. Também o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. É isso que são os 7 Espíritos de Deus citados aqui no verso 5. Também são citados os 4 seres viventes que está lá no versículo 7. Está comigo? Está acompanhando? 7 seres viventes. 7 seres viventes aponta para a visão de Ezequiel. Venha comigo, Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 10. Ezequiel 1:10. Ezequiel vai ter a visão de querubins. E esses querubins, olha o verso 10. A forma de seus rostos era como de homem à direita, e os 4 tinham rosto de leão à esquerda, e rosto de novilho, e também rosto de águia. Todos os 4. Esses 4 seres viventes estão apontando para os 4 evangelhos, assim como os 4 animais apontam para Cristo. Mateus
vai apresentar Jesus como rei. Então, o leão é o representante real. Quando a gente quer falar de Jesus como rei, a gente faz um desenho, uma figura de um leão, porque representa Jesus como rei. O segundo ser vivente, que é o novilho ou ovelha, Jesus é apresentado no livro de Marcos como servo. Jesus veio como servo sofredor. Ele foi feito como ovelha muda levada ao matadouro. Ou seja, aqui em Marcos, ele não é o leão, ele não é visto como rei, mas como servo. No livro de Lucas, está representando o terceiro ser vivente aqui, o rosto de um homem, porque Lucas foi escrito para os gregos, enquanto Mateus foi escrito para os judeus. O livro de Marcos, escrito para os romanos, o livro de Lucas foi escrito para os gregos, e os gregos acreditavam na perfeição humana, e Jesus é apresentado então como um homem perfeito, e a figura aqui é o rosto de um homem, no livro de Lucas. E no livro de João, aqui representado pela águia, porque João apresenta Jesus como um ser divino, como o verbo de Deus, a palavra vinda de Deus, o Logos eterno. Jesus é o próprio Deus, ele é o verbo divino, ele é quando Deus disse, haja e houve, Jesus estava ali. Então, Jesus é apresentado como a águia, assim como a águia está no céu, nas alturas, Jesus é apresentado, e o livro de João aponta para um evangelho universal, enquanto Mateus, Marcos e Lucas apontam para um povo específico. O livro de João é um evangelho universal. Estão comigo aí? Os 4 seres viventes aqui no verso 7. E eu quero agora dar ênfase com vocês aos 24 anciãos. Porque talvez você se pergunte, como que os 24 anciãos vão ser a igreja, se contar só a sua família de cristãos, já dá mais de 24. Como poderia então 24 anciãos estar falando da igreja? Acompanhe comigo o capítulo de número 5. Verso 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Olha, nem do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Verso 7: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, representando os 4 evangelhos e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, os seres viventes que representam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um escrito para os judeus, outro para os romanos, outro para o grego e outro para todos os povos, está explícito aqui que foste morto e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esses 4 seres viventes representam a universalidade da salvação, ou seja, em todos os povos haverão povos salvos, pessoas salvas que estarão diante de Deus, diante do trono do Cordeiro.
Verso 10: e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Acompanhe o verso 11 comigo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Os anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Mas nós vimos no capítulo 4 que os anciãos, na verdade, eram 24. Como entender isso então? Abra comigo, 1 Crônicas 24. Olha o que diz o texto. 1 Crônicas, de número 24. Davi, ele vai instituir um sacerdócio. Olha o que diz. Quando aos filhos de Arão foram eles divididos por seus turnos, filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Ahimelec, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar e dos chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família. Dos filhos de Itamar, 8. Totalizando 24. Nós conhecemos a história de Davi. Davi, ele é culpado por mandar matar Urias. Então Deus não permite que ele construa um templo, uma casa para o Senhor se manifestar. A promessa vem sobre ele que da raiz dele, da descendência dele, nasceria um que construiria, e esse é Salomão. A gente conhece a história. Mas Davi aqui, ele institui o sacerdócio, assim como acontecia quando tinha o tabernáculo de Moisés, assim será também no tabernáculo de Salomão, porque no período de Davi, no tempo de Davi, no período de Davi, ele já institui o sacerdócio de 24 anciãos oficiando, porque a tribo era muito grande, assim como vai ser no céu, muita gente, milhões de milhões, milhares de milhares. Então, de 24 em 24, eles iam e se colocavam diante de Deus, diante dos sacerdotes, oficiavam diante, do tabernáculo ali, na época de Davi. E é isso que irá acontecer conosco. Um dia, talvez você pense assim, meu Deus, mas quando que vai ser, irmãos? Nós vamos viver a realidade. Lá não vai ter noite, mas terá um dia em que eu e você estaremos diante do trono, diante do Cordeiro. E nós estaremos como sacerdotes, lançando nossas coroas, como os 24 anciãos, dizendo, olha, tu és digno de toda honra. Isso aqui pode ser honra para nós, mas só tu és digno de toda honra, glória e louvor. Lançando as nossas coroas aos pés do Cordeiro, aos pés de Cristo. Amém? Então, 24 anciãos por causa do número de sacerdotes que oficiavam no período davídico. Vamos continuar aqui. Versículo, vamos pular aqui para o capítulo número 6, para a gente ganhar um pouco de tempo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos seus selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com o arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. E quem é esse cavaleiro do cavalo branco com o arco que recebeu uma coroa e saiu vencendo e para vencer? Se você pensou Jesus, eu quero dizer, você não entendeu como caminhamos até aqui. Aqui não é guerra exército, aqui não é jogos vorazes, aqui Jesus na Bíblia não é apresentado com um arco, Jesus é sempre apresentado com uma espada. Não é à toa que Paulo, quando fala lá em Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, se não me engano, diz que a Escritura ela é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ou seja, Jesus e a sua palavra, o verbo,
né? E aqui está a palavra de Deus, ela é apresentada como espada, não como arco. Então você tem que, se você já jogou perfil, você sabe que é perfil, você tem que juntar as dicas. Tudo que a gente construiu até aqui, você tem que lembrar lá do livro de Joel e montar. Quem vai se apresentar no cavalo branco, trazendo uma falsa paz, é o anticristo. Então aqui apresenta-se o governo anticristo, porque está sendo aberto o selo, é só você pensar comigo. Quem que abre o selo? O Cordeiro. Imagina, Jesus abre, João está vendo Jesus no céu, abrindo o primeiro selo, e ele desce correndo montado no cavalo para vir para a terra. Isso não faz sentido algum. Então, aqui não está falando de Cristo, está falando do anticristo. Não à toa, os cavaleiros que vêm depois dele, vêm trazendo juízo, vem trazendo desgraça, vem trazendo morte à terra. Vamos continuar, versículo número 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavaleiro vermelho, ele aponta para a guerra, porque a paz vai ser tirada da terra. Vem o cavaleiro branco, né, com uma coroa dizendo que ele saiu vencendo para vencer. Mas logo depois dele vem, porque o anticristo, no início, ele vai ser vencedor mesmo. E a gente vai ver que ele vai guerrear contra os santos de Deus e vai nos vencer. Mas no final ele vai ser derrotado, amém? E o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, junto com o cavaleiro e o cavalo vermelho, representam a guerra. A espada é trazida, a paz é tirada da terra. Verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi que eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com a balança na mão. Eu ouvi uma voz como que voz no meio dos quatro seres vivendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro cavaleiro vai estar representando a fome. Vai ter uma inflação, uma escassez de comida, onde nesse período vai ser difícil viver, vai ser difícil adquirir alimento. Quarto selo, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Então o quarto cavaleiro é a morte. O Hades o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das esferas da terra. Ou seja, o quarto cavaleiro, ele vai trazer a morte, principalmente aos santos. Aqui está dizendo a quarta parte da terra, mas a gente vai caminhar, a gente vai ver, o verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho sustentável. Olha o que eles dizem. Clamam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que seriam mortos como igualmente foram. Aqui está claramente falando dos santos da antiga aliança, aqueles que morreram, mas principalmente dos que morrem durante a tribulação. A gente viu que quando Cristo arrebatar a sua igreja, vai dar início à tribulação. Quando Cristo arrebata a sua igreja, os gentios e os judeus que ficarem aqui e se converterem, muitos deles serão mortos, e é por isso que serão salvos, porque serão mortos durante a tribulação. Mas aqui está dizendo que mesmo eles mortos, eles não vão subir, e nada vai acontecer aparentemente. Eles ficam falando assim, olha, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? E foi dado a eles que esperasse à medida que os seus irmãos, que outras pessoas também morressem. Sexto selo, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto.
O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus picos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, olha isso, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Ou seja, irmão, vai ter terremoto, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar sangue. Não é esse evento que acontece de ano em ano que a gente acha que está acontecendo, não. Tem gente que acha que a lua fica vermelha por causa desse eclipse lunar aí que acontece. A gente acha que já é o princípio das dores aqui, esses primeiros 3 anos e meio. Mas aqui diz que vai acontecer coisas sequencialmente. Vai acontecer terremotos, vai acontecer a lua se tornar vermelha como sangue, o sol vai escurecer, as estrelas vão cair, e as pessoas vão ficar tão apavoradas que elas vão preferir desastres naturais. Olha o que eles dizem: disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face. Eles vão preferir desastre natural, vai preferir tsunami, vai preferir terremoto normal, do que isso que vai estar acontecendo aqui, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustê-los? Capítulo 7. Aqui nós falamos até o 6º selo. O 8º selo, o 7º selo só vai ser dito no capítulo 8. E no capítulo 7 vai se falar dos 144 mil selados. Quem seria os 144 mil? Talvez você se pergunte: será que eu estou no meio? Será que eu vou no céu? Às vezes a gente aprende aquelas revistas dos testemunhos de Jeová que só os 144 mil que vão herdar a terra. Será que nós estamos entre eles? Olha o que está escrito: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: olha isso, não danifiqueis nem a terra, nem o mar. A esses 4 anjos foi dado autoridade para fazer dano, mas foi dito a eles: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, enquanto esses 144 mil não forem selados, não vai acontecer nenhum evento natural assim de força da natureza. Verso 4: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacá 12 mil. Verso 8: da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, aqui Efraim e Manassés representados, e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, irmãos, aqui quem seriam os 144 mil? 44 mil selados em Israel. O texto está dizendo 12 mil de cada tribo de Israel. 12 mil de cada tribo de Israel vai ser selado, vai ser, não sei se você sabe, mas o termo selado, ele é repetido nas cartas paulinas, como uma representação da presença do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 1, 22 e 5, 5, em Efésios 1, 13 e 14, Efésios 4, 30, o selo vai estar simbolizando o Espírito Santo. Nós fomos selados no Espírito Santo, porque naquela época o selo dizia para quem recebe a carta quem foi o remetente, porque o selo, ele era algo assim que colocava como uma borracha
alguma coisa líquida, e tinha um anel ou algo que era colocado sobre para prensar, para então fazer aquela forma que representava o remetente. Então, quando você via aquele selo na carta, você sabia quem tinha enviado. E nós, enquanto igreja, fomos selados do Espírito Santo. Nós sabemos quem nos enviou, nós sabemos que somos peregrinos nessa terra. Mas esses 144 mil vão ser selados, vão receber o Espírito Santo, vão receber a unção do Espírito, assim como está lá em Isaías 61, que o Espírito do Senhor ungiu, né? Sabemos que Jesus pega o livro de Isaías e abre o capítulo 61, o rolo, e ele diz: porque o Senhor me ungiu para pregar libertação aos cativos. E é isso que esse povo vai fazer. Eles vão ser selados para que nada aconteça com eles, porque eles vão evangelizar, eles vão pregar, anunciar as boas novas do Evangelho no meio da tribulação. Porque, como eu disse, haverá salvação na tribulação. Só que essas pessoas não serão igreja, serão ou gentios convertidos ou judeus convertidos. E é por isso que, como a gente leu lá na frente, precisam aguardar até que outras pessoas morram também, para que então todos ressuscitem juntos. Os santos que morreram na antiga aliança, assim como os judeus, assim como os que morrerem durante a tribulação. Amém? 144 mil quem são? São esses que, pode chamar o ministério de louvor, são esses que estão aqui preparados para pregar o Evangelho. Olha o verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quem é essa grande multidão? Eu e você. É a igreja. E vamos até o capítulo de número 8. Abra aí comigo. Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Houve isso. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. A gente vai compartilhar hoje até a 4ª trombeta. Acompanhe comigo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha, as orações dos santos subiram diante da presença, mas olha o que o anjo fez. Ele pegou o incensário, que estava cheio de incenso, que representa a oração dos santos, encheu esse incensário de fogo no altar e atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas, um grande monte em chamas foi atirado no mar, cuja 1/3 parte se tomou de sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída também a 1/3 parte das embarcações. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, que é o nome da estrela é Abissío, que a 1/3 parte das águas doces se tornou amargas, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. E para concluir, o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol,
da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Ou seja, a terça parte em que havia sol vai ficar escuro. A terça parte da noite, que tinha lua e estrelas, não vai ter também. De forma que a sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Verso 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. E nós falaremos na semana que vem da 5ª, 6ª e 7ª trombeta. Esse ai, ai, ai. Irmãos, não é tempo de lamentar, não é tempo de dizer ai, mas que estejamos preparados como igreja hoje, porque nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia vai dizer que na volta de Jesus, no arrebatamento, ele virá como um ladrão de noite. Nem o Filho sabe a hora. Então que estejamos preparados. Que aí na sua casa hoje, na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver, se você entende que hoje você não está preparado, você não é uma noiva adornada, uma noiva preparada para a chegada, para o encontro com o noivo, hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de purificar suas vestes, hoje é noite de você se colocar e pedir que o Senhor te lave, assim como Davi disse: Senhor, purifica-me como sou e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Que essa possa ser a nossa oração. Eu quero orar por você nesse momento, e nós vamos estar entoando um louvor. Pai, aqui está a tua igreja, o teu povo. Pai, nós estamos reunidos, Pai, mesmo que de forma virtual, mas a tua palavra está sendo anunciada, a tua palavra está chegando a corações. Senhor, não permita, Pai, que os teus filhos se percam. Não permita, Pai, que eles venham, Senhor, deixar esse momento passar. Pai, mas que a revelação da tua palavra, Pai, que toda essa fúria, essa ira, Pai, toda destruição que virá sobre a terra, Pai, que não venha sobre os teus filhos, que não venha sobre nós, porque eu creio, Pai, que o Senhor está nos dando a oportunidade hoje de nos arrependermos dos nossos pecados, de revermos o nosso coração, de sermos purificados pelo Senhor. Pai, nessa noite nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão mais uma vez, Deus. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, que o Senhor não venha, Senhor, retirar a tua presença de nós, mas que o Senhor olhe para dentro de nós, Pai, sonde o nosso coração, assim como Davi, Pai, porque Davi não foi perfeito, mas ele foi um homem segundo o seu coração, porque ele reconhecia o seu pecado e ele se arrependia. E aqui estamos nós diante do Senhor, arrependidos, pedindo perdão. Deus te abençoe. Nós vamos entoar um louvor agora nesse momento. Fique ligado nesse mesmo espírito, nessa mesma motivação. Você nesse momento, adore o Senhor juntamente conosco.